Você já conheceu alguém que, tipo assim, parecia entender tudo de forma diferente? Sabe aquela pessoa que, resolve problemas que ninguém consegue resolver? E você fica pensando, cara, essa pessoa é realmente inteligente, né? Pois é, hoje você vai descobrir os 5 sinais secretos que revelam uma pessoa extremamente inteligente. E olha, talvez você se reconheça em alguns deles. Hoje, hoje vamos falar sobre algo fascinante: como identificar pessoas com inteligência excepcional. E não é sobre QI ou diplomas na parede. Você vai aprender os 5 sinais mais poderosos que revelam uma mente brilhante. E no final, uma história que vai te arrepiar. Olha, a gente vive numa sociedade que confunde inteligência com conhecimento decorado, né? Tipo, aquela pessoa que sabe de tudo, mas na prática não resolve nada. E aí você fica se perguntando, será que eu sou inteligente? Ou como eu reconheço pessoas realmente inteligentes ao meu redor? Relaxa, porque hoje você vai entender de uma vez por todas os sinais que realmente importam. Então cola aqui comigo que isso vai mudar a sua forma de ver as pessoas e principalmente de se ver. O primeiro sinal de uma pessoa extremamente inteligente é curiosidade insaciável. Sabe aquela pessoa que nunca se satisfaz com respostas superficiais? Ela sempre pergunta por quê, como e se. É como se ela tivesse uma fome insaciável por conhecimento. Pessoas extremamente inteligentes, elas leem por prazer, exploram ideias diferentes e não têm medo de sair do óbvio. Enquanto a maioria aceita as coisas como elas estão sempre questionando, sempre explorando. É tipo assim, imagina que a mente delas é como um detetive que nunca dorme, sempre procurando pistas, sempre fazendo conexões que ninguém mais consegue ver. E olha o sinal sutil aqui. Elas fazem perguntas que ninguém mais faz. E sabe por quê? Porque elas enxergam conexões que são invisíveis para a maioria das pessoas. Einstein era assim, sabe? Ele perguntava coisas como: E se eu pudesse cavalgar num raio de luz? Parece pergunta de criança, mas foi isso que levou à teoria da relatividade. O segundo sinal é conforto com o silêncio e a própria mente. Aqui que fica interessante. A mente inteligente não precisa provar que é inteligente. Por isso, pessoas brilhantes costumam ser, tipo assim, mais introspectivas, mais observadoras. Elas são estratégicas no que falam. Não é que elas são antissociais, não. É que elas entendem o poder do silêncio. É como se elas soubessem que, às vezes, ouvir vale mais que falar. Elas estão sempre absorvendo, sempre processando informação. E o sinal sutil? Elas preferem ouvir mais do que falar. E quando falam, cara, são cirúrgicas. Cada palavra tem peso, cada frase tem propósito. Você já reparou como pessoas realmente inteligentes não ficam enchendo linguiça? Elas vão direto ao ponto. E quando terminam de falar, você fica pensando no que elas disseram. Passamos agora para o terceiro sinal. Esse é interessante, que é alta consciência emocional. Esse aqui é um dos sinais mais poderosos. Pessoas extremamente inteligentes se conhecem profundamente. Elas sabem por que pensam, sentem ou reagem de certas formas. E isso faz toda a diferença na vida delas. Isso torna elas emocionalmente estáveis, empáticas e capazes de lidar com pressão ou crítica com equilíbrio. É como se elas tivessem um GPS emocional interno, sempre sabendo onde estão e para onde querem ir. E qual é o sinal sutil? Elas conseguem rir de si mesmas e se corrigir sem drama. Não ficam na defensiva quando cometem um erro. Elas simplesmente reconhecem, ajustam e seguem em frente. É tipo assim, elas tratam os próprios erros como dados de pesquisa, não como falhas pessoais.
E isso é uma marca registrada de inteligência emocional elevada. Agora o quarto sinal: flexibilidade de pensamento. Aqui que separa o joio do trigo. Pessoas verdadeiramente inteligentes mudam de ideia diante de fatos novos. Elas não têm apego cego a crenças ou ideologias. Isso é chamado de pensamento crítico adaptativo. É como se a mente delas fosse tipo água. Ela se adapta ao formato do recipiente, mas nunca perde a sua essência. Elas são firmes nos valores, mas flexíveis nas opiniões. Elas captam sinais sutis que a maioria das pessoas não percebe. Elas dizem com naturalidade frases como "não sei" ou "talvez eu esteja errado". E isso não é insegurança, não. É inteligência pura. Porque elas entendem que admitir que pode estar errado é o primeiro passo para encontrar a verdade. E pessoas inteligentes são viciadas na verdade, não em estarem certas. Darwin era assim. Ele passou anos coletando evidências contra suas próprias teorias porque queria ter certeza de que estava no caminho certo. E por último, temos o quinto sinal, que é capacidade de simplificar o complexo. Esse é interessante. Este último sinal é, tipo assim, o teste final da inteligência real. Pessoas inteligentes não complicam para parecer espertas. Pelo contrário, elas tornam fácil o que é difícil. Elas sabem explicar ideias profundas de forma clara, acessível, até para uma criança. É como se elas fossem, tradutores universais do conhecimento. Elas pegam conceitos complexos e transformam em linguagem humana. E qual é o sinal sutil mais incrível? Quando elas falam, você sente que tudo faz sentido. É como se algo tivesse destravado dentro de você. Você sai da conversa pensando, nossa, por que ninguém nunca explicou assim antes? Richard Feynman, ganhador do Nobel de Física, dizia: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entende bem o suficiente. E isso é a verdade mais pura sobre a inteligência real. Deixa eu contar uma história que vai te dar arrepios. Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da humanidade, tinha todos esses 5 sinais. Ele fazia perguntas que ninguém fazia. Como os pássaros voam? Como o coração bombeia sangue? Como as águas se movem? E sabe o mais incrível? Ele nunca teve vergonha de admitir que não sabia. Aos 60 anos, ainda se considerava um eterno aprendiz. Ele pegava a anatomia humana e conectava com arte. Pegava engenharia e misturava com biologia. E explicava suas descobertas através de desenhos, que qualquer pessoa podia entender. Leonardo passava horas observando pessoas, animais, plantas, e escutava mais do que falava. Tanto que muitos contemporâneos achavam ele meio antissocial. Mas olha o resultado. Ele foi pintor, inventor, engenheiro, anatomista, arquiteto, tudo ao mesmo tempo. Porque a verdadeira inteligência não tem limites. E a frase mais famosa dele resume tudo. Aprender nunca cansa a mente. Tipo assim, essa é a mentalidade de uma pessoa extremamente inteligente. Agora você pode estar pensando, mas eu não sou como essas pessoas, ou isso é para gênios, não para mim. Relaxa, porque inteligência não é dom divino, não. É um músculo que você treina todo dia. Você pode começar hoje fazendo uma pergunta profunda sobre algo que sempre aceitou como normal. Pode admitir que não sabe sobre um assunto e ir atrás de aprender. Pode treinar e explicar coisas complexas de forma simples. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa extremamente inteligente não está no que e não. Está nos hábitos mentais que ela cultiva todo dia. Então, recapitulando os 5 sinais: curiosidade insaciável, conforto com o silêncio e a própria mente, alta autoconsciência emocional, flexibilidade de pensamento e capacidade de simplificar o complexo. E olha, se você se reconheceu em pelo menos alguns desses sinais, parabéns! Você tem características de uma pessoa extremamente inteligente. E se não se reconheceu, sem problema, porque agora você sabe exatamente o que precisa desenvolver. A inteligência real não é sobre onde você nasceu ou que escola frequentou. É sobre como você escolhe usar a sua mente todos os dias.
Se esse vídeo te fez refletir, deixa aquele like maroto aí embaixo e comenta qual desses 5 sinais você mais se identificou ou qual você quer desenvolver mais. Compartilha com aquela pessoa que você considera super inteligente. Tenho certeza que ela vai se reconhecer aqui. E me conta, você conhece alguém que tem todos esses 5 sinais? Ou, você descobriu que é mais inteligente do que imaginava? Inscreve-se no canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. E... não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. E lembra, sua inteligência é o seu maior tesouro. Use ela bem.